O Leme Notícias está começando. Confira os destaques que você vai acompanhar nesta edição. Polícia registra mais uma tentativa de suicídio. Ginástica laboral, a grande aliada das empresas. Receita paga o segundo lote de restituição ainda esta semana. Atleta de Leme é o grande destaque do Kung Fu. Presidente Lula pede cautela ao país. Concursos públicos, a grande saída para o desemprego. E ainda os destaques do esporte amador com Fábio Leme. Segunda-feira, 12 de julho, estas e outras notícias você vê já, logo após o intervalo. Saia daí. A ginástica laboral é uma atividade desenvolvida durante o expediente de trabalho para aliviar as tensões acumuladas durante o dia. Muitas empresas da cidade já adotaram esta prática e garantem que o rendimento na empresa melhorou significativamente. Má postura, exercícios repetitivos, estresse e dores musculares são fatores que atrapalham o desempenho da maioria das pessoas que trabalham mais de 6 horas por dia. Pensando nisso, este empresário resolveu adotar uma nova medida para melhorar o ambiente de trabalho de seus 40 funcionários, a ginástica laboral. A gente percebia que os funcionários, pelos atos repetitivos, serviços repetitivos, houve a necessidade de um acompanhamento fisioterapeuta. E essa foi a iniciativa nossa de dar um bem-estar para o funcionário. E quais foram os resultados obtidos até agora? Os resultados são positivos. Desde o modo de atender um telefone, aquela mania com o pescoço torto, né? Pôr o telefone do lado, já foi corrigido essas falhas, né? E também na maneira de sentar, no relaxamento que é feito à tarde. Então, tudo isso está dando um retorno muito grande para a empresa. É um investimento, então? Sim, com certeza, é um grande investimento. E oriento a todos que façam. Bom, a ginástica laboral é uma implantação que a gente faz nas empresas para estar trabalhando postura com os funcionários, a diminuição das dores, uma conscientização corporal dos funcionários, né? É feita no horário do expediente da empresa, todos os dias, pode ser feita de manhã, na hora do retorno, na hora do almoço e também no final do expediente. A ginástica é realizada todos os dias durante os últimos 15 minutos do expediente. São atividades como aquecimento, relaxamento e alongamento. De acordo com o fisioterapeuta, com esta prática é possível prevenir doenças e otimizar o desempenho no trabalho. Bom, os benefícios vêm na diminuição das dores, né, por a prevenção de lesões ocupacionais como tendinite, LER, bursite, né? Várias doenças aí relacionadas à repetição do trabalho, né? Uma melhora também na sociabilização dos funcionários, diminuindo então os sintomas de ansiedade, depressão, uma conscientização corporal na maneira de sentar corretamente e, enfim, uma melhora da qualidade de vida completa do paciente, não só no trabalho, mas em casa, no lazer. Para o gerente de departamento pessoal da empresa, as dores na região cervical melhoraram, assim como a produtividade no dia a dia. Hoje a gente tem uma consciência melhor da postura, né? Principalmente da postura, né? E também todo final de expediente, quando você vai embora para sua casa, você vai mais relaxado em função das práticas aí do fisioterapeuta, né? Você sentia dores antes dessa prática? Sim. Até aqui, ó, e é a grande maioria, né, através de um questionário que foi elaborado aí junto aos funcionários, essa era a maior incidências, né, de dores no pessoal. O mesmo aconteceu com a chefe do setor contábil. Ana Maria garante que está mais disposta para executar suas tarefas. Né? A gente sentia muitas dores nas costas, porque a posição de você ficar o dia inteiro sentado, com o pescoço abaixado, tal. Hoje a gente procura corrigir essa postura, tá? Chega à tarde com o relaxamento, com os exercícios, a gente acaba se sentindo melhor realmente.
Você acha que o trabalho rende mais? Com certeza, com certeza. Muito bem, tá aí o Viman saindo na frente. É belo exemplo, Paulo Fascioli, está de parabéns, e que outras firmas também acompanhem esse tipo de progresso que está sendo feito, principalmente pela Viman. Agora, é preciso também que se adote, como no Japão, antes de se iniciar o serviço, é feito também uma ginástica aonde o empregado, o funcionário vai desenvolver um trabalho muito melhor. Então, parabéns ao Viman por ter essa iniciativa de sair à frente. Na última quinta-feira, dia 8, a Polícia Militar registrou 5 acidentes de trânsito. Um deles aconteceu no centro da cidade, em frente a uma loja de calçados, na rua Rafael de Barros, 92. Henry Piente Salvador, 32 anos, administrador, trafegava com sua motocicleta quando, subitamente, o senhor Guido Capobianco, de 78 anos, agricultor, atravessou à sua frente. Os dois foram encaminhados ao PS da Santa Casa com escoriações. Na última sexta, feriado, dia 9, um caso curioso de agressão. Fato ocorreu em uma festa na Praça do Trabalhador, na Avenida Visconde de Nova Granada. Alberto Barroso dos Santos, 27 anos, deu um golpe de faca no rosto de Carlos Roberto Aparecido José Filho, 18 anos, lavrador. Após o acontecido, a população que estava no local se revoltou contra Alberto e veio a agredi-lo. O autor da facada sofreu fratura de crânio, de mandíbula e teve de ser entubado. Carlos, a vítima, foi para o PS da Santa Casa apenas para suturar o corte no rosto. E no sábado, dia 10, ocorreu mais um acidente envolvendo cerol. O motociclista Valcir Rafael Castanha, 21 anos, auxiliar administrativo, transitava pela rua Rafael Urbana às proximidades da escola Custódio Ângelo de Lima, quando foi surpreendido por um garoto soltando pipa. A linha da pipa continha cerol, que feriu o pescoço de Valcir e o fez cair de sua motocicleta. Além da lesão no pescoço, ele também teve fratura em uma das pernas. E no domingo, a polícia registrou uma tentativa de suicídio. O fato aconteceu no bairro Bom Sucesso, na Avenida Visconde de Nova Granada. Zumiro Donizete Marcelino, 45 anos, lavrador, por motivos desconhecidos, ingeriu veneno de rato. Sua mãe, Aparecida Azevedo Marcelino, de 69 anos, percebeu que havia algo de errado quando os cachorros da casa começaram a latir insistentemente. Quando Aparecida saiu no quintal da casa, se deparou com o filho caído no chão, desacordado. Zumiro foi encaminhado ao PS da Santa Casa e passa bem. A partir de quinta-feira, dia 15, o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2004, ano base 2003, vai estar disponível para saque no banco indicado pelo contribuinte na declaração. O valor virá com uma correção de 3,46% referente à Selic, a taxa básica de juros da economia, acumulada nos meses de maio e junho e mais 1% em julho. Para saber se está incluído nesse lote, basta acessar o site da Receita, o www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 0300 7800300. O dinheiro vai ficar disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o resgate poderá ser solicitado pela internet mediante o preenchimento do formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição. Um atleta lemense está se destacando na prática do Kung Fu. O Wellington Felizati, que pratica o esporte há 11 anos, já é pentacampeão paulista na categoria e agora se prepara para novas competições. O atleta lemense Wellington Felizati foi classificado agora para o Campeonato Brasileiro de Kung Fu. Ele está ao meu lado agora e tem mais informações. Wellington, conta pra gente como é que foi a conquista do Campeonato Paulista. A conquista foi um pouco complicada, pois em termos de treinamento a gente não estava treinando como ano passado, por motivos de estudos, né? O pessoal cada vez mais está aprimorando mais os treinamentos e a gente conquistou na base da raça mesmo, que na técnica a gente tem, faz 11 anos que a gente pratica, né? E foi meio complicado, ganhando o pessoal cada vez está melhorando. Quais títulos você já conquistou?
Conquistei sul-americano, conquistei já o brasileiro, paulistas, regionais, internacionais. Viajei 2 vezes fora do país também, com sul-americano, e o tricampeonato sul-americano conquistei no Brasil, em Ribeirão Preto. E quando é o campeonato brasileiro? O brasileiro vai ser em outubro, em Fortaleza. Como é que estão os treinamentos? Agora o treinamento está mais... Estou de férias, né, na faculdade, os treinamentos estão mais puxados. Aí o professor está pegando no pé, estamos mais treinando agora nas férias. E o que você faz de faculdade? Faço educação física. Estou na área, né? Pretendo seguir essa carreira. Então você sempre foi um esportista? Sempre. Desde os 6 anos eu pratico e estou aí até hoje. Obrigada, então, Wellington, e parabéns. Obrigado a vocês. Mariana Facioli para o Leme Notícias. E vale lembrar que o Wellington está à procura de patrocinadores para poder participar do Campeonato Brasileiro de Kung Fu. Mais um atleta nosso aí de chapéu na mão. Sempre comentei que Leme é um celeiro de campeões, principalmente nessa área de lutas marciais. Haja vista que nós temos aí outros campeões que estão aí sempre à procura de patrocínio, que é o mais difícil, principalmente na nossa cidade. Já comentei também que a Secretaria de Esporte, a Prefeitura Municipal, deveria sim investir nesses moços que saem de Leme para representar nossa cidade através até do mundo. Haja vista que tem essas competições internacionais, onde o Wellington, esse moço que nós acompanhamos de perto durante muito tempo, se sagra sempre campeão. E no próximo bloco você confere curso sobre lavoura de laranja. O Leme Notícias volta a seguir. O Sindicato Rural de Leme vai promover um curso sobre instalação da lavoura de laranja para os trabalhadores rurais. Nossa equipe conversou com a coordenadora de cursos e deu mais informações. O curso começa amanhã e vai até o dia 15. Eu converso agora com a coordenadora Patrícia Benedito. Patrícia, o que é esse curso? Bom, esse curso é da laranja e instalação da lavoura. E vai estar sendo proporcionado, né, para os agricultores e produtores rurais na cidade de Santa Cruz da Conceição. E quais vão ser as atividades desenvolvidas? Vai ser mais assim, o plantio, a escolha da área, a ser aplicada ali as mudas. E como a instalação da lavoura, também vai estar mostrando bastante o preparo do solo, principalmente o preparo do solo, para futuramente, aí, quando as mudas estiverem sendo desenvolvidas, para não cair no problema de ter muitas pragas ou alguma coisa da área, assim, dos pomares. E só os trabalhadores rurais podem participar? Porque esse curso é promovido pelo Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e ele vai sendo promovido para os trabalhadores e proprietários rurais da nossa cidade e de Santa Cruz da Conceição, que é a extensão de base. Eles dependem da gente para estar levando o curso para eles, por lá não ter o sindicato rural. E tem algum custo o curso? Não tem custo nenhum, porque os produtores rurais eles já pagam a contribuição sindical. Então o Senar ele tenta desenvolver cursos na área de cada produtor ou trabalhador rural, para estar desenvolvendo e para estar devolvendo esse dinheiro de alguma forma mais produtiva para eles. E onde vai ser? Vai ser na Casa da Agricultura, ou na Casa da Lavoura, da cidade de Santa Cruz da Conceição. E quem vai ministrar as aulas? Ele é agricultor, aliás, engenheiro agrônomo, ele é de Botucatu, o nome dele é Alfredo Chaguri Júnior. Ele é o nosso instrutor na área de instalação da lavoura e do milho também. Tá bom, obrigada. Imagina, obrigada a você. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. Aliás, essa iniciativa do Sindicato Rural de Leme é de uma importância muito grande para a região, porque Santa Cruz não tem lá o seu sindicato e esses cursos abrangem toda a região aí, pessoas realmente participam, se interessam, porque é realmente um incentivo
ao plantio, a coisa bem feita, a coisa preparada realmente. A orientação, que é muito mais importante de nós termos, inclusive, nós sermos considerados o celeiro do mundo. Agora, a nossa região agrícola, com toda essa preparação por esses técnicos, nós temos certeza que nós teremos superprodução, principalmente agora também na laranja. Então, parabéns ao SENAC, que não cansa de desenvolver um trabalho como esse que está sendo feito agora. O presidente Lula pediu cautela ao país em seu programa de rádio transmitido na manhã de hoje. Embora otimista, Lula disse que é preciso ter cautela sobre o recorde registrado pela produção industrial brasileira em maio último, que chegou a 2,2%, a maior desde setembro de 2003. Lula declarou ainda que as medidas adotadas por seu governo para garantir o crescimento sustentável da economia já poderiam ter sido tomadas há muito tempo. O presidente ressaltou que o seu governo busca o crescimento sustentável. O presidente lembrou ainda, por exemplo, o volume de recursos repassados por seu governo para a agricultura, em especial a familiar. Incentivou o trabalhador a tomar empréstimos em bancos e descontar as prestações no seu contra-cheque. É um presidente bastante otimista, né? Realmente, o Lula, apesar de tudo que tem se passado em seu governo, ainda ele continua otimista com relação ao procedimento feito por toda a cúpula do PT, da administração Lula. Agora, ele incentivar o trabalhador a tomar empréstimo em bancos, com toda essa situação precária que nós estamos assistindo, é meio complicado. Mas vamos torcer para que tudo isso corra bem. E, no fim, parabenizá-lo por toda essa iniciativa. O número de denúncias de erro médico no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo vem aumentando nos últimos 3 anos. Em 2001, o órgão recebeu mais de 2.600 reclamações. No ano seguinte, chegou a 2.854. No ano passado, a quase 3.000. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram registrados 763 casos. Ginecologia e obstetrícia é a especialidade mais denunciada, somando 876 queixas de 2001 a março deste ano. Entre 2000 e março deste ano, o Conselho Regional julgou 1.309 processos. 27 médicos tiveram o exercício profissional cassado. 46 foram suspensos, 445 receberam algum tipo de censura e 174 foram advertidos. Outros 678 não foram considerados culpados. É uma faca de 2 gumes, se faz certo, ocorre alguma coisa, se faz errado é pior ainda. É uma profissão realmente muito complicada, porque médico não pode errar. Agora, eu acho muito engraçado que 174 foram apenas advertidos. Houve erro médico, tem que punir com severidade, porque não se admite, principalmente em obstetrícia, que haja erros. Nós temos assistido, inclusive em nossa cidade, muitas denúncias a respeito de erros médicos. E não se admite realmente, porque medicina é coisa séria. Você vai ver daqui a pouco o que rolou no esporte neste fim de semana. Fique ligado, nós voltamos em instantes. O número de candidatos disputando uma vaga nos concursos públicos do país cresceu 120% nos últimos 4 anos. Os dados são da Academia do Concurso Público, curso preparatório que contabiliza os dados do setor. A abertura recente de novas seleções tem incentivado essa procura.
Segundo Fábio Gonçalves, que é diretor da academia, o aumento do desemprego e a queda na renda dos trabalhadores são outros fatores que levam a corrida por um cargo público. Ainda afirma que a maioria dos candidatos tem curso superior, mas ganham mal e buscam estabilidade. Além da estabilidade, os candidatos procuram salários mais altos que na iniciativa privada. Um levantamento da academia revela que nos concursos que exigem nível médio do candidato, o salário inicial é de R$ 2.000. Já os de nível superior, os valores são acima de R$ 5.000. Uma grande massa polar que está sobre o oceano e os ventos associados a este sistema ainda levam umidade para o interior do Sudeste. O dia amanhã amanhece com névoa forte no leste e litoral de São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro e no sul, zona da mata e região central de Minas. Mas ao longo da manhã o sol aparece com nebulosidade variável e não chove. No norte fluminense e no sul do Espírito Santo, o dia fica nublado com aberturas de sol e pode chuviscar. Nas outras áreas da região, o sol predomina sem chuva e as temperaturas sobem. Mas confira aí a previsão para amanhã em Leme. A terça-feira vai ser de sol com algumas nuvens. A probabilidade de chuva é de apenas 10%. E a temperatura mínima prevista, 14 graus. A máxima, 23. Os destaques do esporte amador no final de semana você confere a partir de agora com Fábio Leme. Tudo bem, Fábio? Ótimo. Pertinho hoje. Hoje eu senti saudade e fiquei mais perto do meu amigo. Quais as novas aí? Bom, vamos começar então pelo Paulistão da B2, o grupo 2 do Esporte Clube Lemense, onde esse final de semana a torcida do Lemense não ficou muito agradável com esse time não, viu? Ele jogou contra o Grêmio Catanduvense e perdeu de 7-1. Bom, foi na sexta-feira à tarde esse jogo. E com esse resultado, o Lemense está na 7ª colocação, com 10 pontos. E à frente do Lanterninha, que é o Radion, que está com 3 pontos. Mas o Lemense tem mais 2 jogos para ser realizado. Mesmo se ele perder esses 2 jogos, ele não vai mais ficar na Lanterninha. Então, pelo menos isso nós já estamos gratificadamente, assim, nossa, contentes, né? O Lemense não... Mas eu não sei realmente qual é a visão dessa organização do Lemense. Eu realmente ainda não consegui colocar, não consegui saber o que é realmente o que o Lemense quer. Em todo caso, pelo menos na Lanterninha não vai terminar. Bom, 4ª prova de motocross de Corumbataí. Tive a presença do piloto Marcos Angelim, onde na categoria Pro, que é uma das categorias mais disputadas, onde pilotos de pontas participam, e o piloto de Leme conquistou a 7ª colocação. Beleza para Marcos Angelim, que foi uma ótima colocação nesta prova, que realmente reuniu pilotos muito bons da região. Campeonato Municipal de Veteranos. Bom, nesse final de semana aconteceu a final, certo? Foi sábado, e a vitória de 2-1 do Milionários sobre o Clube de Campo Império consagrou a equipe como campeã. Os 2 gols do Milionário foram marcados por Mendonça. Quem disse que do Lemense não marca gol? Tá aqui, ó, Mendonça do Lemense fez 2 gols. Então, marca gol. E o gol do Clube de Campo Império foi marcado por Stock. Então vamos ver agora como que ficou e como terminou esse campeonato da Veteranos do Municipal. A classificação final ficou assim: Milionários em primeiro lugar, Clube de Campo Império em segundo, Avaí em terceiro e Salmatec em 4º lugar. Os números do campeonato foram: o artilheiro ficou Kleber e Fuim, Kleber do Milionários e Fuim do Avaí com 11 gols, ambos ficaram como artilharia. Goleiro menos vazado foi o Narese do Milionários com 8 gols. E os jogadores destaques foram Jorge Maravilha e Amauri Merenciano. O Jorge Maravilha é o jogador acima de 40 anos, destaque, e Amauri o até 35 anos, que foi o destaque. Foram 228 atletas inscritos e 150 gols assinalados, com média de 4 gols por rodada. Bom, tá bom, uma média até que muito bem. Esse campeonato foi muito bem aceito. Bastante pessoas acompanharam, torceram, estavam lá presentes para ver os jogos e rever também vários jogadores que já participaram do Lemense e de outros campeonatos paulistas daqui da região. Bom, passando então agora para o 4º
Jogos de Inverno do Clube de Campo Empírio. No último sábado, aconteceu a abertura, onde vai ter 12 modalidades em disputa. Essa abertura foi realizada no futebol pré-mirim, onde nós tivemos os seguintes resultados. O futebol pré-mirim teve Santos 11, Ponte Preta 3 no primeiro jogo, e o Paulista empatou com o Palmeiras no jogo normal em 5-5, e no pênalti, Palmeiras ganhou de 5-4. Esses jogos estarão sendo realizados durante todo o mês de julho e nós estaremos acompanhando todos os resultados de todas as modalidades. Nós temos várias modalidades e, inclusive, nesse final de semana nós vamos ter o tênis de campo, definindo os seus campeões, o tênis de mesa e o truque e a tranca. São várias modalidades para esse final de semana, nesse quarto Jogos de Inverno do Clube de Campo Empírio. Bom, passamos então agora para a sexta etapa do Regional Equestre. A equipe de Leme realmente está assim, muito bem, os cavalos que estão sendo usados para esse campeonato aí equestre de enduro estão dando bons resultados e realmente acho que a equipe também está crescendo. Vários cavaleiros estão aparecendo, vários nomes novos estão aí e eu acho que a equipe de Leme está sendo representada muito bem nesse campeonato equestre. Então vamos lá. A sexta etapa, então, teve as seguintes colocações. Alessandra Capello ficou em 5º lugar no adulto. Fernando Capello, seu marido, ficou em 2º lugar na categoria peso pesado, só que 25 quilômetros. Valéria Vasconcelos ficou em 1º lugar na categoria aberta, 40 quilômetros. Paulo Vasconcelos, em 2º lugar na categoria PP, peso pesado, só que 40 quilômetros. Patrícia Grise, em 1º lugar na categoria aberta, 25 quilômetros. E Guilherme Sodré, 1º lugar na categoria peso pesado, 25 quilômetros. Bom, muito esporte rolou aqui em Leme. E ainda antes de eu conversar com meu amigo aqui, Clóvis Pavan, que vai falar um pouquinho sobre a prova de bicicross que vai ser realizada aqui em Leme no próximo final de semana, eu quero falar só uma coisa, que é o resultado da última rodada do Campeonato de Futebol Amador de Leme da 1ª Divisão. Bom, os resultados foram o seguinte. No jogo Casa Muniz e Gloscal venceu por 3-1. Depósito Governador e Livraria Lemicor, a Lemicor venceu por 4-1. E o BSE jogando contra o JL Flamengo, o JL Flamengo venceu por 2-1. Então esses foram o último resultado dessa segunda rodada do Campeonato Amador de Futebol. Bom, agora então nós vamos bater um papinho com o Clóvis. E o Clóvis vai falar pra gente como que tá andando os preparativos para essa prova do próximo final de semana que vai acontecer aqui em Leme. Está andando bem, agora mais tranquilo, né? A gente já está pegando um pouquinho de experiência e está indo. Já convidamos todos os clubes da região, né? E esperamos que eles compareçam para abrilhantar a nossa prova. Agora eu vou falar uma coisa para você, que você vai ter que pôr agora em xeque aqui. Okay. Você lembra que eu falei para você que você colocou, nós vamos ter um pouquinho de piloto talvez assim de Poços de Caldas, de Aguaí, alguma coisa. Cresceu ou não cresceu o número de procura para pilotos aqui? Com certeza, cresceu. Curiosidade de conhecer a pista, o pessoal até então não conhecia, né? Mesmo a gente não tendo a estrutura que tem os outros clubes, mas existe a curiosidade, algumas coisas a gente já tem, então estamos quase de igual para igual. Então eles vão vir mesmo. Bom, e a pista de Leme, ela tem assim o formato oficial, é um formato oficial. Não deixa a desejar a nenhuma pista da região por aí. Por quê? A gente está sempre correndo em campeonatos e consegue ir vendo como são as outras pistas, a gente vai fazendo aqui, vai mudando rampa, deixando cada vez mais difícil, né, para os que vêm. O intuito é esse, é deixar difícil. E fala uma coisa para mim, na estrutura da pista lá, tá tudo certinho, vai ter, o pessoal assim pode chegar lá, que vai estar tudo organizado, Nós vamos fazer as inscrições até na hora, vai ser mais rápido dessa vez, fizemos um programa de computador, né, vai ser por computador, somatória de ponto, classificação, então vai correr tudo beleza mesmo. E quanto ao gate? O gate nosso também é de primeira? De primeira, é 10, foi elogiado pela Federação Paulista de Bicicross como o gate mais rápido do estado. Isso também resulta em resultados que melhoram a equipe de Leme, né? Sim, porque todas terça e quinta nós fazemos treinos com gate, que a gente tem luz lá na pista agora, né? Nós colocamos luz
Então, isso os pilotos vão adquirindo experiência treinando com esse gate rápido. Eles têm que pegar o tempo da luz, para a hora que ele desarma, tá levantando a bike para sair na frente do cara que não tem a experiência. Bom, esses treinos à noite dá para que a gente perceber muito bem que a gente está aqui acompanhando o resultado do Bicicross de Leme e estamos vendo que realmente o pessoal que está treinando à noite está melhorando o resultado sensivelmente. Bom, Pavan, então fala para nós certinho aí o prognóstico para essa prova de domingo. Que horas vai ser? A partir das 9 horas, os pilotos começam a chegar, começa treino livre, né? Aí a gente começa a fazer as inscrições, provavelmente lá pelas 11 horas começa a corrida. E aí vai as classificatórias, eu acredito que até 2h30 já esteja terminando, né? Com essa agilidade do computador aí. Então, no dia 18, domingo, né, a partir das 9 horas, nós já estaremos lá esperando, né? Eu espero que o pessoal vá lá para assistir também, né? Que isso é importante, para ver os nossos meninos correndo e os de fora também, né? Gente boa aí que vem aí. Ótimo. E cabe lembrar que muita garotada nova, que às vezes você olha aí pela rua andando de bicicleta, você nem imagina, e essa garotada vai estar lá competindo, representando o Leme nesta prova aqui, e representa Leme também em campeonatos como a Copa de Paulínia, o Campeonato Paulista. Então realmente o Bicicross em Leme está crescendo e estonteantemente vai realmente deixar Leme num bom patamar dentro do Bicicross, ok? Bispo, matéria dos esportes estão aí. Acho que novamente Leme está bem movimentado, né? Inclusive hoje, que teve a maioria dos tópicos do jornal, também falou sobre esporte. Né? Ainda bem, né? Ainda Melhor bem. esporte do que polícia. Obrigado. Obrigado, viu? Final de mais um Leme Notícias. Nós voltamos amanhã. Até lá. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques que você vai acompanhar nesta edição. 3 mulheres são presas por furtos em estabelecimentos comerciais. Você vai saber como funciona o programa Alimente-se Bem com R$1. Petista se revolta por não conseguir legenda para as eleições. E ainda uma entrevista com o músico Rafael Godoy, porque hoje é o Dia do Rock. Terça-feira, 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Estas e outras notícias você vê já, logo após o intervalo. Não saia daí. A Guarda Municipal deteve hoje 3 mulheres acusadas de furtos em estabelecimentos comerciais na cidade. Elas subtraíram objetos como roupas, bijuterias e utensílios de cozinha de 4 lojas do centro da cidade. As indiciadas foram abordadas pela Guarda Municipal pouco antes da 1h da tarde. Eu converso agora com o doutor Edgar, que tem mais informações a respeito desse caso. Doutor, essas mulheres já tinham passagens pela polícia? Uma delas tinha algumas passagens apenas por lesões corporais. São pessoas até que no furto ainda primárias, né? Como é que aconteceu essa ocorrência? Inicialmente uma funcionária de uma loja notou a falta de algumas bijuterias e como essas senhoras estiveram antes lá na loja dela, saíram à procura das moças. Elas foram localizadas pela Guarda Municipal, as joias em tese foram apreendidas e com as mesmas havia uma frigideira, uma calça e uma blusa. Os guardas municipais imediatamente saíram nas lojas das imediações e acabaram conseguindo identificar os proprietários desses 3 objetos que também eram furtados. Ou seja,
Essas mulheres, na parte da manhã de hoje, estiveram em várias lojas e acabaram praticando 4 furtos numa sequência. Eles estiveram, então, em um dos estabelecimentos, não foi hoje, né? Foi um outro dia. Além dos 4 furtos de hoje, já existe reconhecimento de que no mês passado teriam praticado furto em uma outra loja da cidade. O que acontece é o seguinte, esse tipo de caso pode ocorrer, afinal de contas, 3 pessoas entram na loja, enquanto uma distrai os vendedores, a outra coloca mercadorias na bolsa. Foi o que aconteceu nesse caso. De parabéns à Guarda Municipal pela rapidez com que agiram após a denúncia da funcionária, né, que constatou o furto, e também pelo fato deles acharem aqueles objetos na bolsa e no próprio local já saírem averiguando de loja em loja, o que possibilitou então comprovar que todos os objetos que estavam naquela bolsa eram furtados em lojas diferentes, né? Então está aí de parabéns à Guarda Municipal aí pela iniciativa, né? Porque se traz para o distrito, às vezes até demora, a gente não consegue localizar a vítima, né? Mas esse fato, a abordagem das moças que ocorreu de frente à padaria Santa Bárbara, na esquina da Câmara Municipal, a partir dali a guarda já foi nos estabelecimentos, nas imediações, e com isso conseguiram elucidar aí 4 delitos de furtos ocorridos na manhã de hoje em Leme. Essas 3 pessoas vão para onde agora? As 3 autuadas estão indo para Brotas, né, que é o presídio que recolhe mulheres, né, e é uma ocorrência até que chama atenção e nós devemos alertar as pessoas que, cuidado, um furto de uma pequena bijuteria que seja, e se a pessoa for surpreendida em flagrante, como o caso de hoje, já vai para a cadeia, não há direito à fiança, não há nada. Nós sabemos da dificuldade que os comerciantes têm no dia a dia de lidar com esse tipo de ocorrência, porque essas pessoas podem estar furtando há dias, não é verdade? Vai saber desde quando, porque afinal de contas, para praticarem 4 furtos no mesmo dia, é sinal que devem estar preparados para esse tipo de delito, né? Então fica aí um alerta até para os comerciantes, né, a respeito desse tipo de pessoas, e também um alerta para as pessoas que porventura às vezes têm o costume de entrar numa loja, pega uma coisinha achando que não vai ser notada, e na manhã de hoje, graças a uma funcionária que notou no mostruário a falta de uma peça, suspeitou das 3 mulheres que lá estiveram momentos antes, passaram as características para a guarda abordou, achou o material furtado, e a partir dali, esse flagrante que você está vendo aqui, com 4 mulheres, 3 mulheres no caso, 4 furtos, e elas sendo encaminhadas todas para Brotas. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Mariana Facioli para o Leme Notícias. E eu falo mesmo. Muito bem. Com as mulheres fica mais fácil, né? Disfarça bem, né, Paulo? Esse tipo de furto é difícil, né? A identificação, até porque não é o perfil que se espera, né, da delinquência. Sempre se tem um perfil, infelizmente, não é? E nem sempre as características que querem se enquadrar é realmente o perfil adequado. O trabalho foi feito, a gente tem que dar parabéns. Eu só me preocupo um pouco, né, com a ação da própria Guarda Municipal, porque nós sabemos que não é bem essa, digamos, a sua função, né? Então, nossa preocupação é só que, claro, tudo que puder evitar é importante, mas dentro também das limitações, né? Porque nós sabemos que, para que não surjam problemas de conflitos de competência mais tarde. A polícia registrou ontem uma tentativa de suicídio. O fato ocorreu no bairro Santa Rita, na rua Luiz Ramazzini. A aposentada Nair Leme Franco, de 65 anos, tomou 20 comprimidos de diazepam. O motivo foi o fato do neto de Nair ser usuário de drogas e dar muito trabalho a ela. Ela foi socorrida pelo filho João Benedito Pacheco, de 45 anos, que é pedreiro e que a levou para o PS da Santa Casa. Foi registrado também um acidente de trânsito no bairro Bom Jesus, na rua Barão do Rio Branco. Alcides Santo Antônio, de 43 anos, torneiro mecânico, estava manobrando seu carro para sair da garagem de sua residência quando perdeu o controle e bateu no veículo de Flávio Renato Ramos, que estava estacionado regularmente em frente à residência de Alcides. O carro de Flávio foi danificado no para-choque e na porta direita. Uma outra ocorrência registrada foi um cumprimento de mandado de prisão. José Luiz Altué, de 39 anos, motorista, foi preso por não ter cumprido regularmente com o pagamento de pensão de seus filhos. Com o intuito de combater os reajustes abusivos impostos pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que o índice de reajuste dos planos de saúde para os contratos assinados até 1998
não deve ultrapassar 11,75%. O ministro já permitiu que a agência tome as medidas necessárias no combate aos abusos e afirmou que a situação será enfrentada com rigor e as operadoras que descumprirem a lei serão multadas. Humberto Costa defendeu também a regulamentação em lei do direito do paciente de receber remédios para doenças graves ou raras. Ele também criticou o fato da Justiça conceder liminares obrigando o Estado a fornecer medicamentos que muitas vezes são inadequados ou não estão registrados no Brasil. Agora a luta é para saber essa questão do plano de saúde. Aumentos que chegaram aí quase a 100%, né, Paulo? Verdade. Nós até tínhamos comentado isso, acho que a semana passada, e preocupados que estávamos com o fato de que pudesse aquela ameaça não ficar apenas na ameaça. É uma obrigação do governo fazer com que os planos de saúde entendam, acima de tudo, que eles têm uma concessão, até porque a saúde é uma obrigação do Estado, né, e um direito do cidadão. E com essa medida, me parece que realmente a medida deva ser séria, né? Estabeleceu já um patamar de reajuste, como você disse. 11,75%. Não é? Já havia planos de saúde que estavam ultrapassando aí os 100%, não é? E ao fazer isso, estabelece aí um equilíbrio. Agora, a crítica do ministro, né, em relação à justiça de determinar que o Estado faça a entrega de remédios, né, nessas doenças raras e que tem uma grande dificuldade da população, também há de convir que se a saúde é obrigação do Estado, o Estado tem que dar um jeito para poder atender o cidadão. Um pré-candidato do Partido dos Trabalhadores não conseguiu legenda para vereador e acabou se revoltando contra o PT. Além disso, ele está apoiando um candidato de um outro partido e diz que pretende se lançar novamente nas eleições de 2008. Esta foi a primeira vez que o petista tentou concorrer às eleições. Tony Neves está ao meu lado e tem mais informações. Tony, por que você resolveu apoiar outro candidato? Olha, porque realmente eu senti no partido do PT, senti traído porque eu achei que quando eu entrei no PT, eu achei que o PT era o partido do trabalhador, dos trabalhadores. E realmente eu tive uma decepção muito grande. Eu tinha promessa que eu tinha legenda, e independentemente do corte do TSE, independente, não tem nada a ver, porque eu tinha promessa, a gente já tinha um trabalho aqui, um trabalho de 4 anos, eu trabalho com reciclagem, tinha um trabalho, era colunista do Jornal Correio Regional, sou colunista do Correio Regional, e uma coisa, poxa vida, que todo trabalho ser jogado fora, e até a última hora, eu tinha a candidatura na mão, mas uma coisa eu posso dizer, que realmente eu bati de frente com a executiva do PT, porque eu não aceitava algumas pessoas que vieram para o PT na última hora, isso eu bati de frente, não aceitei. Acredito que foi por isso que me tiraram a minha legenda, que aconteceu na convenção, foi no dia 27 de junho, o meu irmão Carlos Sérgio detectou lá que uma coisa que eu não vi, que no dia eu estava tão já na expectativa de sair candidato, do meu nome ser indicado lá na convenção. O que ocorreu? Saiu uma lista lá, que o meu nome estava em 21º, no caso, 21, né? E uma outra pessoa estava em 25º. Depois fizeram uma outra lista, que essa pessoa foi para 20º. Como? E outra coisa, foi uma coisa que foi rasurada, porque foi feita à mão. Eu gostaria de saber se isso foi registrado em ata, quando registrou a ata, se foi registrado em ata, aquela primeira lista que estava lá, que eu era o 21º, e depois foi feita à mão a caneta. No PT eu estou há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio que eu estou no Partido dos Trabalhadores, e há 1 ano e meio, a gente se sente triste, e foi uma luta muito grande, a gente sente, traído, todo o trabalho que a gente foi feito, a gente sente também que foi até usado, que a gente foi para a periferia, distribuir panfleto, a gente sente, traído, que um trabalho foi feito, um trabalho bonito, um trabalho honesto, e eu acredito, eu só não saí candidato
porque realmente eu bati de frente com o PT aqui de Leme, com a executiva aqui, bati de frente. Então eu acho que a gente, não é a gente pregar uma coisa, devemos fazer isso, fazer aquilo, se a gente não coloca em prática. E você pretende continuar no PT? Olha, não sei o que vai ocorrer até agora, tem que passar as eleições, né? Mas pretendo sim, sair, com o partido decidir. Estou aguardando aí a passar as eleições, né? E pra gente tentar outros caminhos aí. O presidente do Partido dos Trabalhadores de Leme não foi encontrado, mas nós conversamos com a vereadora e representante do PT, Isabel Parolin. O candidato Tony Neves não conseguiu legenda, Bel. Olha, todos os partidos tiveram problemas devido à redução do número, né, de pré-candidatos à eleição agora de 2004. E o Tony Neves também, dentro do PT, sofreu os critérios do partido e não conseguiu legenda. Ele alegou que na lista de pré-candidatos houve uma rasura feita à mão, na qual foi focada a ordem de 2 nomes. Essa informação procede? Não, a ata está à disposição de todo mundo, né? Eu acho que ele só está chateado porque ele não conseguiu a legenda, então acho que ele entendia que esse era um cargo de forma individualista e o PT não entende isso, né? Você pode até ver o meu exemplo, o meu cargo de vereador o mandato não é meu, é um mandato do PT, nós temos reuniões todos os sábados, abertas a todo mundo, com direito a voto, a discussão, a se posicionar. Então é meio difícil realmente de aceitar que um cargo público não seja seu, né? Seja realmente de todo mundo do partido. Então isso é realmente uma dificuldade muito grande, mas a ata está à disposição, passou pelo cartório eleitoral, passou pela convenção e essa é uma discussão interna, né? Eu acho que fica até difícil assim da gente estar colocando né, a todo mundo. Então realmente eu lamento essas questões que esse moço traz à tona, por ele não entender a forma de participação coletiva do PT dentro de um processo eleitoral. Tem que haver um trabalho de equipe para que a gente consiga realmente viabilizar uma ideologia e uma melhora para a cidade. E como representante do partido, você tem mais alguma consideração a fazer sobre este caso? Eu só tenho a lamentar mesmo que essa questão política seja entendida dessa maneira, né? E eu acho que toda pessoa que se coloca aí dentro dessa briga política tinha que ter esse entendimento de que a forma individualista dentro da política é a pior delas, né? Tem que realmente ser a busca do coletivo. Dentro do PT, então, é pior que tudo. E lamento realmente o posicionamento dele e ele com essas colocações dele, com esse tipo de postura, de atitude dele, vem nos mostrar que tivemos, acho que, a decisão acertada, né? A respeito de não estar concedendo a ele a legenda. Mais que ele tenha uma boa sorte política, né, dentro ou fora dos partidos, aí dentro da cidade. Muito bem, Paulo, tá aí. A primeira encrencazinha, pelo menos até que nos chegou aqui, né? Embora seja comentado esse fato dos critérios, nós sabemos que é difícil. Nosso partido também houve essa dificuldade, mas ainda dentro do PT houve também um caso que me veio de conhecimento, uma pessoa que é militante há muito tempo, o senhor Oswaldo, ele mora ali no Itamaraty, uma pessoa inclusive que já saiu acho que 3 ou 4 vezes candidato, é da primeira diretoria do Partido dos Trabalhadores e não conseguiu a legenda também, e que está muito chateado. Nós já tivemos conhecimento disso, enfim, por ser uma pessoa que tem muito tempo de militância partidária, né? Não sei, claro, quais foram os critérios usados, eu sei que também é difícil, mas é algo que, enfim, o Partido dos Trabalhadores também mudou e essa mudança acaba atingindo muitas pessoas, né? E o interessante é que numa listagem anterior, quando não havia ainda essa legislação determinando o corte, essas pessoas constavam na lista, quer dizer, eram importantes para o partido. Qual é o critério que se usa para depois descartá-las, né? O critério é muito difícil, realmente é difícil pensar qual seria esse critério. Eu sei que o que nós usamos lá no partido, desde o começo, já tínhamos a ideia das pessoas que seriam e os suplentes, né, dos candidatos que viriam se por acaso viesse um corte. Então isso já foi discutido, pelo menos no nosso partido, desde o começo, para que não houvesse esse problema. Então na primeira, antes de se saber se seriam 17 ou 10, já tinha para 17 e para 10, para não ter esse tipo de problema como aconteceu no Partido dos Trabalhadores.
No próximo bloco você confere como funciona o programa Alimente-se Bem com R$1. O Leme Notícias volta a seguir. Um caminhão do SESI, que faz parte do programa Alimente-se Bem com R$1, está em Leme há aproximadamente 15 dias. Nossa equipe foi até o CAIC, onde a carreta está instalada, para conferir como funciona o curso de culinária. O programa oferece curso de culinária gratuito, com distribuição de apostilas e caderno de receitas. Eu converso agora com a Adriana, que tem mais informações. Adriana, quantas pessoas já tem no curso? Essa turma que está acabando essa semana, no total são 243 pessoas. Vai começar uma nova turma segunda-feira. E como é feito o reaproveitamento dos alimentos? Nós reaproveitamos a casca, as folhas, os talos dos alimentos, né, com as receitas elaboradas por nutricionistas do SESI. São receitas nutritivas, equilibradas nutricionalmente. E quanto tempo o programa vai ficar aqui em Leme? Até dia 14 de agosto. As turmas já estão fechadas ou não? Não, ainda está tendo inscrição para o próximo módulo que começa de segunda-feira. Obrigada. Nada. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. Muita gente imaginou que esse caminhão fosse já o restaurante ambulante, você fosse lá com R$1 e boa, né? Mas é apenas o ensinamento aí da culinária para que as pessoas possam aproveitar melhor, tudo, enfim. Mas parece que está concorrido lá, tem bastante gente, né? É verdade, isso. Apesar de ter sido uma propaganda enganosa, ela surgiu o efeito que muita gente achou que era mesmo. Perguntavam até que seria esse restaurante de R$1, que é um programa que tem, inclusive, em cidades aí com mais de 100 mil habitantes. Oxalá possa chegar logo para Leme também. Mas mesmo esse curso de culinária, ele tem incentivado muitas pessoas, porque primeiro ele tem ensinado a fazer comida barata. Nós perdemos o hábito, né, de antes, quando se tinha aí, em todos os quintais, se tinha uma horta, se tinha, né, alguma coisa, quer dizer, você conseguia ter alimento de qualidade, saudável e barato. Nós perdemos isso com essa questão dos hipermercados, supermercados, praticamente não se faz mais as comidas em casa, compra-se tudo pronto, e esse curso traz esse benefício, que é ter qualidade com comida barata. Isso é muito importante, é saudável e, principalmente, né, não se gasta muito no bolso, fica assegurado. E, principalmente, a orientação quanto ao desperdício, né? Muita gente joga uma opção de coisa fora e que pode ser utilizada, né? Sem dúvida alguma. O Brasil, que é colocado como um país que passa fome, é tido também como um dos lixos mais ricos do mundo. Então, é uma contradição enorme, que nós precisamos tomar muito cuidado, que esse lixo que nós jogamos é alimento e esse alimento pode ser feito, né, reaproveitado. Governo e sindicalistas chegaram ao acordo para reajustar o salário de professores do ensino fundamental, médio e tecnológico das instituições federais. O reajuste será retroativo a maio e a intenção do governo é começar a pagar o valor devido já na folha de salário deste mês, que será paga em agosto. O profissional aposentado, nessa categoria, terá um reajuste de 31,39%, já que até então ele tinha um salário menor, cerca de R$ 764, e agora passará a receber o mesmo valor do professor da ativa. Os professores da ativa, com doutorado e que trabalham com dedicação exclusiva, a maior classificação, terão reajuste de 9,6%, com o salário passando de R$ 5.000 para mais de R$ 5.400. Já os aposentados nessa categoria terão aumento de 24,49%. O salário atual de R$ 4.403 subirá para R$ 5.481. Os que terão o maior reajuste, segundo os técnicos do planejamento, serão os professores aposentados e que trabalham 40 horas semanais. Era uma luz aí aos aposentados dessa área aí. Finalmente a área da educação aí, se o ensino é tido como, a educação é tido como princípio fundamental do Estado, fundamental também tem que ser o pagamento, né? Então já, apesar de tardiamente chegar, chegou bem e é necessário que esse reajuste fosse feito, não é? Ainda que aqui, é claro que é só para as instituições federais, não aconteceu aqui no Estado, a Escola Técnica, nós sabemos aí, há muito lutou, ficou de greve por quase 2 meses, não conseguiu 1 centavo de reajuste,
mas as instituições federais, felizmente, conseguiram e que tenha que se manter dessa forma mesmo, porque um ensino de qualidade se faz com salário de qualidade também. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje mais um lote de correções do Fundo de Garantia referente às diferenças provocadas pelos planos Verão e Collor 1 nas contas dos trabalhadores. Nessa etapa, serão pagos os trabalhadores com direito a uma correção de R$ 2.000,01 a R$ 5.000, que refere-se à quarta parcela. R$ 5.001 a R$ 8.000, referente à terceira parcela, e acima de R$ 8.000, a segunda parcela. Para ter direito ao saque do dinheiro, o titular da conta precisa se encaixar nas regras do Fundo de Garantia, ou seja, demissão sem justa causa e aposentadoria. Doentes com câncer e portadores de HIV têm direito à retirada única, independentemente do valor do crédito. Pessoas com 60 anos de idade ou mais também são beneficiadas com saque único, desde que enquadradas nas regras de saque. Quem não estiver em nenhuma dessas situações terá o dinheiro depositado na conta vinculada do fundo e lá ele vai ficar guardado até que uma das condições de saque seja preenchida. Bem explicado, né? Boas notícias, né? Um povo que está aí contando as horas para poder receber qualquer pagamento, seja de onde for, né? Já com certeza fica animado com esses pagamentos que estão vindo pela correção do Fundo de Garantia. Há muito esperado aí por muitos trabalhadores. No próximo bloco você confere: coquetel de medicamentos contra o HIV tem dado sobrevida aos usuários. O Leme Notícias volta em instantes. O coquetel de medicamentos antirretrovirais aumentou a sobrevida dos brasileiros com AIDS, mas o sucesso da terapia é desigual. Um estudo realizado em São Paulo mostra que a sobrevida de pacientes homossexuais, 5 anos após a manifestação da doença, cresceu 75% com o coquetel. No caso de heterossexuais, o percentual é de 60%. Entre usuários de drogas injetáveis, cai para 50%. Não pelo fato de usarem drogas, mas pela dificuldade de acesso à terapia. Feito com pacientes do Centro de Referência e Tratamento, o levantamento é o primeiro no gênero na América Latina. Os resultados, no entanto, são similares aos de outros realizados na Europa e Estados Unidos. Pelo estudo, a primeira razão para a diminuição da sobrevida é a dificuldade de acesso a serviços de saúde. A segunda, problemas para iniciar ou manter o uso do coquetel. Depois disso vem o fato de a contagem de células CD4, que indicam a capacidade de autoimunização, estar muito baixa. Em quarto lugar, vem baixa escolaridade e, em quinto, o uso de drogas injetáveis. O sol aparece em praticamente todas as áreas do Sudeste, no centro-norte do Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha. O céu permanece com muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. O leste paulista, a zona da mata, o sul de Minas, o estado do Rio, ainda amanhecem com névoa. Confira a previsão para amanhã em Leme. A quarta-feira vai ser de sol com algumas nuvens. Não há probabilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima 23. Hoje é o Dia Mundial do Rock e para falar um pouco sobre este gênero musical nós estamos recebendo hoje o músico Rafael Godoy. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, boa noite. Tudo em ordem? Beleza. Hoje é mesmo o Dia do Rock, por quê? Você tem ideia do que seja? Por que essa data? Olha, na verdade está sendo uma comemoração mundial porque o rock está... A data escolhida foi a primeira gravação do Elvis Presley para That's Alright Mama. A primeira música que ele gravou na Sun Records. Em 54. Está fazendo 50 anos. 50 anos. 50 anos.
Que nós estávamos discutindo aqui com o Paulo que talvez fosse um pouquinho mais atrás, antes dessa primeira do Elvis, não há registro nenhum. Olha, eu, para ser sincero, o conceito de rock que eu tenho é um pouco distorcido do geral aceito. Então eu considero que várias pessoas já tiveram atitude de rock antes, né? Na música. Por exemplo, eu considero que o próprio Louis Armstrong, que foi considerado o pai do jazz, foi um certo tipo de roqueiro. Aliás, o jazz é uma base quase para todos aí, né? Especialmente o Dixieland, né, de New Orleans. De repente até Beethoven foi um roqueiro. Mas, sim, essa gravação do Elvis, embora tenha sido country, foi considerada rock porque ele é o pai do rock, mas, na verdade, a primeira gravação rock que se tem em registro, que dizem, de 1953, se chama Rocket 88. E esqueci o nome do grupo agora. Mas, não era Bill Haley, nada disso? Não. Bill Haley apareceu em 55. Depois do Elvis. Com Rock Around the Clock, com filme, e foi o grande hit ali junto com Elvis, né? E aquele é contemporâneo ao Elvis ou antes ou depois? Jerry Lee Lewis, né? Jerry Lee Lewis, na verdade, o rock and roll básico, aquele que veio do blues, e que na verdade é um blues acelerado, são 4 os pais do rock que dizem, né? Que são o Chuck Berry, Jerry Lewis, Bo Diddley, do Mississippi, e o Little Richard. São os 4 que definiram o estilo, e foi uma coisa muito rápida, foi assim, questão de um ano, e de repente todos aqueles aparelhos jukeboxes dos Estados Unidos estavam detonando de gravações. No bom sentido, né? O Paulo também, ele estava preocupado com essa questão, porque ele adora rock and roll, né, Paulo? Mais que isso, acho que o Rafael levantou uma questão, porque eu pelo menos li um pouco, né, que havia uma disputa entre Chuck Berry e Richard Little, né? Little Richard. Exato. Exatamente quem seria esse pai do rock, essa questão toda, né? Sim. E, inclusive, essa situação colocava que o rock era mais um ritmo negro, né? E mais que o Elvis foi a pessoa que, digamos, disseminou esse rock, porque foi a pessoa não negra que conseguiu, digamos assim, se assimilar com o ritmo e fazer com que ele pudesse chegar a todos, né? O Elvis, no caso, foi meio que a ponte, né? Não é que salvou o rock na época, que era vista com muito maus olhos, principalmente pelo meio dos Estados Unidos, que dizem que é o cinturão da Bíblia ali, né? Que é o pessoal bastante conservador. Mas o Elvis foi a ponte entre os adolescentes da época, porque até então o rock era música para se tocar nos lounges, né? Que eram os bares negros, estritamente negro. E tem até uma história muito bonita. Jerry Lewis, ele começou a tocar rock, devia ter seus 17, 18 anos. Ele escapulia da casa da mãe dele, morava ali no sul dos Estados Unidos, que era um lugar extremamente... onde esse problema lá nos Estados Unidos, do problema racial, né? Ali no sul era extremamente complicado. Ele escapulia da casa dos pais, sendo branco, né? Entrava lá no Clube dos Negros e aprendia a tocar piano. Não foi nenhuma formação erudita nem nada, foi o sentimento. Foi de interessado mesmo. E depois o Elvis, o grande iniciante dessa comemoração toda aí, depois veio o Beatles, aí ficou, não teve para ninguém, né? Por um bom tempo, né, Rafael? Eu acho que o rock, dizem que o rock morreu, né? Mas o caso é que... Mas Elvis não morreu. O Elvis não morreu, o Elvis está vivo ainda. Está morando junto com o John Lennon numa pela, Santa Efigênia. O rock, na verdade, a ideia, esse conceito de que o rock morreu vem desde 1958. Porque, veja bem, em 1958, esses 4 pais do rock, todos eles estavam metidos em algum tipo de tragédia. Foi um ano muito negro para o rock, que disseram que o rock morreu. Então, o Chuck Berry foi preso por uma injustiça racial, porque ele estava com... Ele tinha, usando a gíria, saído com uma menina branca, os xerifes da cidade pegaram e prenderam ele, colocaram na cadeia. Buddy Holly tinha morrido, acidente de avião, o filme La Bamba, não sei se vocês já viram, mostra esse acidente, o Buddy Holly, o Richie Valens e mais um que eu não me lembro. Buddy Holly tinha morrido,
Jerry Lewis estava sendo rechaçado pela imprensa, que chamava ele de pedófilo, porque tinha se casado com a prima de 13 anos. Ninguém mais comprava o disco dele. Little Richard tinha virado pastor evangélico. Então, ninguém mais fazia rock, entendeu? O Elvis foi para o exército. Foi para a Alemanha. Então, até de 58, 59, até a invasão britânica, que os Beatles trouxeram, teve um lapso grande aí, em que o povo só escutava as mesmas músicas antigas, entendeu? 55, 56. Aí os Beatles vieram com toda aquela bagagem e que tinha uma certa roupagem pop, né? Vou assim dizer, não pop, mas era um rock polido, contagiante, né? Sim. Os Beatles tinham bastante base, música folclórica da Inglaterra, bastante baseados no country americano também. Então foi uma outra proposta, e ainda assim eram rebeldes por causa do cabelo. Cabelo, roupas e tal, aquela coisa toda, né? Reviveu a chama de novo. Falando em rock não morreu, e o rock brasileiro morreu? O rock brasileiro, é interessante que o rock, hoje em dia, no mundo, não existe trilhões de estilos, né? Então você fala, o que é rock? Ninguém sabe. Aqui no Brasil foi muito peculiar, porque em todos os países do mundo, você sempre vê, por exemplo, você fala rock gótico, você vai ter bandas de rock gótico em todos os países. Aqui no Brasil não, o rock brasileiro foi uma vertente completamente diferente do mundo. E eu acho que ainda hoje, o Brasil é um dos únicos países que consome rock, entendeu? A gente está vendo várias bandas hoje aí subindo, tem CPM 22, tem Charlie Brown Jr., essas coisas. É um rock misturado com rap, misturado com funk, mas assim, ainda assim tem aquele... Acho que eles amoldaram ao gosto brasileiro, né? Tem bastante isso, né? Esse pessoal, em especial, eles estão um pouco ainda com o pé nos Estados Unidos, mas o rock alternativo brasileiro é muito fértil. Começando com os Mutantes lá atrás, sabe? Que foi uma banda... Ninguém sabe, mas os Mutantes, no auge dos Beatles, 1967, os Mutantes tinham o número 1 na Europa, tipo na Alemanha, na França, os caras eram espetaculares. E aqui no Brasil, não, eu não creio que o rock tenha morrido. Paralamas do Sucesso, se você for falar que é rock, muita gente dá risada. Eu considero o rock de primeiríssima qualidade, porque no meu conceito o rock é atitude, sabe? É atitude que a pessoa, por exemplo, o cara quer fazer um serviço que seja transparente, que expresse acima de tudo a arte, entendeu? Paralamas é um exemplo ótimo disso. Chico Sainz, né? Titãs, eu não creio que tenha morrido, não. Acho que está... Enquanto tem gente fazendo algo, tentando fazer alguma diferença, está vivo, né? E o seu caminho nessa área do rock aí, você esteve na Inglaterra, né? Com o seu grupo lá, como é que foi? Foi tudo bem, né? Eu fui em março para a Inglaterra, a gente foi fazer um show no Cavern, onde os Beatles começaram a tocar. Foi fantástico, o público lá... De lá pra cá mudou alguma coisa nessa trajetória aí ou não? Faz pouco tempo, né? Faz 2 meses, 3 meses, mas eu acho que... eu acho que sim, eu acho que um pouco de autoestima, sabe? Porque a gente tem sempre a tendência de se colocar abaixo, né? Aí eu fui tocar lá, solo sagrado, não sei o que tem, eu vou subir lá. Na verdade, você sobe lá e vê que, né, poxa, é um lugar, poxa, a gente está lá, então, eu acho que, eu acho que a forma que eu lido com o que eu componho, isso, aquilo está um pouco mais clara para mim, entendeu? Está tão distante, poxa. Você disse um aspecto interessante aí, quando você pisou lá, quer dizer, aquilo é uma responsabilidade tremenda em você saber que ali as feras começaram, né? É mais ou menos o inverso deles para nós aqui, quando eles vêm aqui no Brasil e quer conhecer a Vila Belmiro do Rei Pelé, coisa assim, né? Então, o tremor é o mesmo, a emoção é a mesma. Lógico. Muito bem. Então estamos aí comemorando os 50 anos do rock com o jovem Rafael aqui dando uma aula para todos nós. Rafa, obrigadão pela presença sua aqui, viu? Obrigado a você. Um abração. E firme no rock. Beleza, obrigado. Paulo, obrigado, viu? Obrigado. Final de mais um Leme Notícias. Nós voltamos amanhã. Até lá. Bass playing in my face, slamming the elastic. Drums
blazing, here she comes, hammering the plastic. Keys are playing on with ease. Freeze, you're shaking at the knees. You're doing something drastic, chasing the fantastic. It's a time where tigers in the sky. But did you ever stop to wonder why? Man living in a can, skipping grail. Boa noite. Núcleo de Prática Jurídica da Unifiam dá atendimento à população. Saiba como foi o cortejo natalino de ontem. Conheça também mais um dos homenageados com a medalha Newton Prado pela Câmara dos Vereadores. Polícia Civil localiza caminhão dublê em Leme com carga roubada. Prefeito Geraldo Macarenco viaja amanhã para a França. Fique por dentro da sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. O Leme Notícias desta quinta-feira, 6 de dezembro, está começando. A Polícia Civil de Leme, sob o comando do delegado Antônio Tadeu Rossi Cunha, conseguiu localizar na cidade um caminhão roubado. Os policiais Marcos e Dalton receberam informações de que um caminhão Mercedes baú estaria abandonado num terreno baldio da cidade de Jardim, próximo a uma fábrica de carrocerias. O caminhão era de São Paulo e estava com a placa da carroceria raspada. O motorista José Modesto Gomes, de 32 anos, natural de Lagarto, no Sergipe, disse ser o proprietário, apresentando os documentos do veículo. Com os dados em mãos, foi constatado que o caminhão havia sido roubado em Jundiaí e carregava uma carga de escapamentos. Após vistoria na cabine, os policiais localizaram uma bolsa com os documentos do proprietário e vítima do roubo, Francisco Juarez Ribeiro. O motorista foi preso e o caminhão apreendido. A Polícia Militar, em ronda ontem por volta das 11 horas da noite, notou uma movimentação estranha na frente da cadeia municipal. Um grupo de 5 adolescentes de 15 e 18 anos estava encostado no alambrado da cadeia pública. O portão principal e a porta interna estavam abertos e as luzes acesas. Os PMs abordaram os adolescentes e, enquanto revistavam o grupo, o carcereiro que estava no estacionamento entrou na cadeia e tratou de apagar as luzes e fechar a porta sem se preocupar em saber o que estava acontecendo.
Segundo declaração de 2 dos adolescentes, o carcereiro estava conversando no estacionamento com uma mulher morena de blusa vermelha e deu autorização para que eles entrassem e conversassem com outro menor que está custodiado na cadeia pública. 5 bicicletas dos menores foram apreendidas e eles foram encaminhados para o Conselho Tutelar. O governador Geraldo Alckmin sancionou a lei da recompensa em São Paulo. A partir de agora, quem der informações que ajudem a polícia a encontrar e prender criminosos condenados receberá um prêmio. O dinheiro pago ao denunciante vai vir, por exemplo, da união de comerciantes, de instituições financeiras, de pessoas físicas e até de donas de casa. O governo apenas vai divulgar os nomes dos procurados e o valor do prêmio. A novidade deverá ajudar o trabalho da polícia na captura dos bandidos. Alguns países da Europa, Estados Unidos e Canadá já contam com a recompensa e têm tido um retorno favorável. Pela lei, o dinheiro ficará depositado no Fundo de Incentivo à Segurança Pública. A pessoa que ajudar na prisão de um fugitivo terá o anonimato garantido e receberá 90% do valor como recompensa. Os outros 10% permanecerão no próprio fundo para serem usados no investimento da Polícia de São Paulo. A Secretaria Estadual de Segurança Pública pretende aprimorar e regulamentar a lei antes que ela entre em vigor. A Câmara dos Vereadores homenageou na última sexta-feira 2 lemenses com a medalha Newton Prado, Fernando Arraes de Almeida e Ângelo Baciotti Filho. Hoje, você fica sabendo um pouco sobre a vida de um deles. Nasceu em Leme no dia 1º de fevereiro de 1929, Ângelo Baciotti Filho. Ele é o caçula da família e sua infância foi muito boa. Ângelo afirma que cresceu cercado de carinho e com uma educação firme de seus pais. Estudou até o 4º ano do grupo escolar Coronel Augusto César e não pôde cursar o ensino superior devido à situação financeira da família. Mas isso não atrapalhou sua vida profissional. Ele fez de tudo um pouco. Foi alfaiate, tipógrafo, corretor de capitalização e seguro e representante comercial. Em 1967, junto com seus 2 irmãos, comprou a fábrica de papelão Santa Maria, onde trabalha até hoje. Em sua vida social, foi diretor por muitos anos do Clube de Campo Empírio e do Clube 29 de Agosto. Fundou o Lions Clube de Leme, foi membro da APAI, diretor e fundador da Associação Comercial e Industrial de Leme e membro da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia por mais de 20 anos. Casou-se com Dalva de Rossi Baciotti, com quem teve 2 filhos que lhe deram 5 netas. E o que Leme tinha de bom e hoje não tem mais? Leme na época tinha o que? 8 mil habitantes em média, né? Então tinha tranquilidade, tinha paz, tinha aquelas amizades gostosas de calçada com aquelas cadeiras batendo papo, a criançada na rua brincando à vontade, né? Isso tudo acabou. Hoje eu vejo Leme com uma certa dificuldade, porque nós temos aí muita competitividade, nós temos aí bastante violência, nós temos aí uma concorrência imensa dando em cima de todo mundo. Então o que acontece? Nós encontramos dificuldade hoje para trabalharmos, fazer alguma coisa. E o que representou para o senhor ter recebido a medalha Newton Prado? A medalha Newton Prado, para mim, me comoveu muito, bastante. Sem dúvida nenhuma, me fez lembrar dos meus 72 anos. Alguma coisa que eu fiz pela família, pela sociedade, foi feito com carinho e muita honestidade. Se todos fizerem o mínimo, alcançaremos o máximo. A Prefeitura Municipal conseguiu, junto ao Governo do Estado, 3 pontes metálicas que vão substituir as que se encontram em estado precário. Uma delas, que mede 12 metros, vai ser instalada sobre o córrego Serelepe, na Avenida José Moreira de Queiroz. A outra, de 10 metros, vai ser colocada no Jardim Imperial, sobre o córrego Invernada. E a terceira, medindo 8 metros, vai ser posta no bairro Graminha. As pontes são feitas de vigas metálicas com um tabuleiro de concreto pré-moldado. Veja a seguir. Faculdade de Direito da Unifiam oferece atendimento jurídico gratuito à população. Fique ligado, nós voltamos já.
Uma equipe de cientistas da Universidade Chinesa de Tsinghua desenvolveu o motor ultrassônico mais estreito do mundo, capaz de circular pelas veias do corpo humano. O motor cilíndrico tem 5 milímetros de longitude, 36 miligramas de peso e 1 milímetro de diâmetro. Esta nova tecnologia vai facilitar o diagnóstico de doenças digestivas, limpar vasos sanguíneos obstruídos e, inclusive, inserir remédios de forma direta nas áreas onde se localizam as patologias. A fabricação do motor aconteceu utilizando microscópios de alta capacidade com materiais cerâmicos e uma superfície cilíndrica prateada. Os responsáveis pela investigação estudam agora a possibilidade de desenvolver motores de diâmetros de até meio milímetro. O prefeito Geraldo Macarenco viaja amanhã para a França, onde deverá fazer contatos com os diretores da Andros, empresa de sucos que está se instalando na cidade. A sede da indústria fica próxima a Toulouse. O prefeito deve ainda fazer novos contatos na tentativa de trazer outras empresas estrangeiras para Leme. A licença de 20 dias foi aprovada pela Câmara dos Vereadores na sessão de segunda-feira passada. A vice-prefeita Maria Olga Nitelli assumirá o comando do executivo durante a licença do prefeito. Quem tem problemas que precisam ser resolvidos na justiça, mas tem medo da conta dos advogados, tem agora uma opção. A Faculdade de Direito da Unifian oferece atendimento jurídico gratuito. Alunos, auxiliados por advogados formados, instruem o processo e um juiz atende às audiências dentro da própria universidade. Confira. Seu Luiz Carlos Beck comprou um caminhão e constatou que existia uma multa do dono anterior. Como o ex-proprietário não quis pagar o débito, procurou o Núcleo de Prática Jurídica da Unifian e teve sua situação resolvida. Ajudou bastante, porque depois que eu vim procurar aqui, a gente, na presença do juiz, entramos num acordo. O Núcleo de Prática Jurídica possui atendimento de pequenas causas em convênio com o Judiciário de São Paulo e atendimento da Justiça Comum com a parceria da OAB. O juiz João Luciano do Nascimento faz julgamentos periódicos na própria universidade. Que benefícios essa atividade traz para a população? O Juizado Especial Civil traz inúmeros benefícios à sociedade, tendo em vista que permite a rápida solução de causas simples que no procedimento comum levariam às vezes anos para serem solucionadas. E quais as situações abrangentes? Cuida de matérias, como eu disse, simples, até 40, que não excedam 40 salários mínimos, ações de despejo para uso próprio, entre outras elencadas na própria Lei 9.099, que trata do juizado civil. No Judiciário Civil, o atendimento é feito em 3 etapas. Na primeira, um estagiário faz a petição inicial. A segunda parte é a audiência de conciliação, tentando fazer um acordo entre os envolvidos. Caso isso não aconteça, a terceira etapa é a instrução e julgamento. O professor Nestor explica o processo da Justiça Comum com o convênio da OAB. O cliente passa por uma triagem para que ele possa estar comprovando a sua não possibilidade de estar arcando com as custas de honorários de um advogado. E o aluno, na própria entrevista, vai estar fazendo uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial do caso em questão e terá o prazo de 48 horas para estar encaminhando a peça processual cabível à Ordem dos Advogados do Brasil, que estará então indicando um advogado gratuito e estará assim dando prosseguimento à ação, onde o estagiário poderá estar acompanhando o advogado durante o custo dessa ação, desse processo. Além dos benefícios para a população, os alunos também podem colocar em prática o que aprendem na sala de aula. Bom, para mim é muito importante para a minha vida acadêmica agora que eu estou me formando. A gente tem pegado bastante experiência, porque são 3 anos fazendo estágio de super alto nível aqui na faculdade, onde a gente tem um contato assim, com toda a situação jurídica que a gente vai começar a viver agora quando se formar.
A importância desse estágio para mim é de grande valia, né? Porque a gente já tem um contato direto com o público, né? Então isso é uma coisa que a gente vai levar na vida fora, depois de formado na faculdade. O Núcleo de Prática Jurídica atende ao público de segunda a sexta-feira, a partir de 5h30 da tarde até às 7 da noite. Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira. Amanhã em Leme, o tempo vai ser nublado, com chuvas durante todo o período. A probabilidade de chuva é de 80%. A temperatura vai variar entre os 20 e os 28 graus. O dólar voltou a cair hoje, sendo negociado a R$ 2,42. A queda foi de 0,66%. O subsídio para o GLP, o gás de cozinha, vai acabar a partir de 2002, com a abertura do mercado brasileiro de combustíveis. A decisão foi tomada na reunião do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, realizado ontem. A estimativa do governo é que o produto sofra um reajuste de aproximadamente R$ 5,00. Hoje, o preço médio do botijão é de R$ 20,00. Para as famílias de baixa renda, será criado o Auxílio Gás, que será uma ajuda de R$ 7,00 para as mais de 8 milhões de famílias que estão cadastradas nos programas sociais do governo e que têm uma renda mensal de meio salário mínimo por pessoa. Eles vão receber o dinheiro automaticamente por meio da Caixa Econômica Federal. Em 2001, o governo gastou mais de R$ 2 bilhões para subsidiar o gás de cozinha. Para 2002, a expectativa é que o custo fique em 800 milhões. O Papai Noel fez sua festa ontem à noite no centro da cidade. Prosseguindo a programação estabelecida pela Prefeitura, o Bom Velhinho saiu do Paço Municipal e foi até a Casa da Cultura, onde aconteceu uma apresentação de dança e música. Prefeitura, com seus Papai Noéis músicos, estava toda iluminada aguardando o início do cortejo natalino. O Bom Velhinho chegou e interditou a avenida principal da cidade. O cortejo saiu em seguida, puxado pela banda municipal. Na Casa da Cultura, a Igreja do Evangelho Quadrangular fez suas apresentações. Um grupo jovem encenou a letra de uma música evangélica. Em seguida, foi a vez das crianças mostrarem sua dança. Uma pausa na apresentação garantiu a passagem do Papai Noel sob os aplausos da plateia. Depois, um grupo musical de jovens cantou o hino oficial da Juventude Quadrangular. A apresentação terminou com a dança de um grupo de adolescentes. Confira alguns dos principais acontecimentos do dia através das fotos de fotógrafos do Brasil e do mundo. Piloto de um caça F-18 desembarca de seu avião após mais uma missão no sul do Afeganistão. O pai do bebê fecha os olhos do filho. O bebê de 2 meses
morreu de fome e de frio durante a noite no campo de refugiados de Maslak, perto de Herat, no Afeganistão. Simpatizantes do grupo radical islâmico Hamas protestam contra a decisão de Yasser Arafat de prender o líder do movimento Ahmed Yassin, na cidade de Gaza. Indianos meditam ao alvorecer às margens do rio Ganges, em Varanasi, na Índia. As cinzas de George Harrison serão jogadas no rio sagrado dos hindus. Segundo uma agência estatal, zoológicos chineses planejam dar Viagra a tigres do sul da China que não têm apetite sexual. Em uma última tentativa de aumentar o número de indivíduos dessa espécie em extinção, a vida em cativeiro comprometeu a capacidade reprodutiva dos animais. 10 zoológicos em todo o país alojam 49 tigres do sul da China. A espécie é rara e especialistas dizem que pode ser extinta em breve. Os animais em cativeiro foram criados em isolamento e em ambientes artificiais, inadequados à procriação. Os cientistas consideraram também o uso do Viagra para aumentar o apetite sexual de pandas gigantes em cativeiro, uma outra espécie ameaçada e que tem problemas no acasalamento. O Instituto de Pesquisa chinês tentou até instruir pandas sobre o sexo, mostrando vídeos de outros pandas acasalando. É curioso que na China, o país de maior crescimento populacional do planeta, existam problemas de apetite sexual. Participe do Leme Notícias, faça suas sugestões, denúncias e críticas. Queremos fazer um jornalismo dinâmico e atuante, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. Neste período inicial de transmissão, precisamos do seu retorno, da sua participação. Ligue para a gente e dê sua opinião sobre nosso sinal e nossos programas. O telefone é o 554-3660. A TV Leme, Canal 4, é sua. Ligue e faça suas sugestões. O Leme Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Vencedores do concurso promovido pela SAICIL receberam a premiação ontem em cerimônia realizada no Anfiteatro Municipal. Hoje você vai conhecer um dos premiados pela Câmara Municipal com a medalha Newton Prado. Sala de fisioterapia do Centro Médico Integrado ajuda acidentados a recuperar sua vida normal. Confira também a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana. Fique por dentro da sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. O Leme Notícias desta sexta-feira, 7 de dezembro, está começando.
Gol vermelho, ano 86, placas B e K 7229, da agente de saúde Diana Cristina Teixeira, foi roubado ontem à tarde, bem no centro da cidade. Ela foi ao banco e deixou o carro estacionado na rua Armando de Salles Oliveira, em frente à sede da Electro. Cerca de uma hora depois, quando voltou para pegar o veículo, viu que ele havia sido roubado. E a vendedora Josiane Ramos, de 21 anos, foi surpreendida ontem à noite, por volta de 10h15, na rua Domingos Cambiague, na Bela Vista, por 2 indivíduos negros e baixos, trajando bermudas vermelhas. Um deles tinha uma camiseta também vermelha na mão. Ela tentou fugir, mas foi dominada pelos ladrões, que pela força física conseguiram tirar dela uma bolsa de couro preta, contendo carteira com documentos pessoais e de uma moto e um telefone celular. A polícia fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar os indivíduos. O acidente de trânsito envolvendo um Gol 84 e outro Gol 2001 aconteceu ontem num cruzamento da Vila Bom Jesus. O operador de máquinas, Marco Antônio Brandt, de 36 anos, trafegava pela rua João Donadel, quando no cruzamento com a rua Frederico Hildebrand, teve que desviar de um Gol especial dirigido por Claudinei Rogério Arce, de 22 anos. Ele não obedeceu a sinalização de pare e, ao ver o outro carro, freou bem no meio do cruzamento. Marco Antônio, que vinha na outra rua, desviou e bateu forte numa viga de ferro fixada na calçada de uma das esquinas. Sua esposa, Fátima Aparecida Lopes Silva Brandt, e a cunhada, Marta Lopes Rosalina, sofreram escoriações leves e foram socorridas no pronto-socorro da Santa Casa. Hoje pela manhã, guardas de rua avistaram um menor pulando o muro dos fundos do supermercado Decali, carregando uma capa de violão cheia de mercadorias. Eles acionaram a polícia, que conseguiu deter o rapaz na Avenida Joaquim Lopes Águila, bem na esquina com a rua Joaquim de Góes. O menor, de 17 anos, residente no Jardim Heloíse, foi conduzido ao Conselho Tutelar. Com ele, foram apreendidos 24 pacotes de bolacha, uma caixa de cereal e um vidro de café solúvel. Ontem à noite, no anfiteatro da Biblioteca Municipal, aconteceu a premiação do concurso Palavras para um Mundo Melhor, promovido pela SAICIL, Serviço de Água e Esgoto da cidade de Leme, em parceria com empresas privadas. O concurso premiou a melhor frase sobre economia de água em 3 categorias. Água é vida, não desperdice a sua. Com esta frase, o aluno da 4ª série, Gabriel Luiz Justino, foi o vencedor na sua categoria do concurso Palavras para um Mundo Melhor, promovido pela SAICIL. Os outros ganhadores foram Tiago Santucci de Almeida, na categoria 5ª a 8ª série, com a frase Água, apenas use e não abuse, e Roberta Cristina Tavares, na categoria Ensino Médio, com a frase Água, usar sem desperdício, não é nenhum sacrifício. Bom, eu via pessoas empurrando sujeira com a água e eu acho isso muito ruim, sabe? Eu acho que foi disso que fez eu fazer essa frase. Mais de 17 mil alunos de 28 escolas da rede pública e particular participaram do concurso, que tentou conscientizar as crianças e os jovens da importância de economizar a água. Atingir o objetivo maior, que é a economia do precioso líquido, que é a água potável em quantidade suficiente a toda a população. O envolvimento da criança, sabe, é que nós consigamos com isso preservar aquilo que de mais importante existe no planeta, que é a água potável e de qualidade a toda a população. Cada um dos vencedores e suas escolas foram premiados com um computador, doados por empresas parceiras da SAICIL nesta iniciativa. A cerimônia de entrega dos prêmios contou com a presença do prefeito municipal, Geraldo Macarenco, e da vice-prefeita e secretária de Educação, Maria Olga Nitelli, além de empresários, políticos e familiares dos alunos. Mas o maior prêmio, quem ganha é a sociedade, já que preservar o líquido precioso vai ser vital no futuro. Pesquisas revelam que só 3% da água do planeta é doce e menos de 1% desta água está disponível para o consumo humano. Se sabe também que da água utilizada nas residências, 70% é desperdiçada.
Tomara que as gerações futuras aprendam a lição. Acho que tem que economizar, porque dá o negócio do racionamento, aí dá na hora de começar a pensar mais antes de gastar água. Um grupo de cientistas americanos, auxiliados por outros de vários países, está trabalhando na criação do mais sofisticado atlas com mapas cerebrais já feito. Quando o projeto de 15 milhões de dólares, aproximadamente 36 milhões de reais, estiver concluído, os mapas vão mostrar a anatomia do cérebro e trazer modelos de seu funcionamento. O objetivo é tentar criar um mapa que mostre de forma compreensiva não apenas as estruturas cerebrais, mas também suas funções. Até hoje, os mapas cerebrais usados em todo o planeta são baseados no cérebro de uma francesa de 60 anos. Segundo os cientistas, esse modelo não é apropriado para representar toda a população mundial. 7 mil indivíduos de 9 países terão seus cérebros mapeados. Quando o trabalho estiver pronto, médicos e cientistas de todo o mundo vão poder consultar mapas tridimensionais na internet para comparar diferentes cérebros humanos. Os mapas vão servir de padrão de funcionamento do cérebro para que os médicos possam entender as sutis diferenças produzidas por condições neurológicas ou psiquiátricas no cérebro de um paciente. Veja a seguir: Sala de Fisioterapia do CMI Municipal ajuda acidentados a recuperar sua vida normal. Voltamos já, fique ligado. Um estudo realizado por pesquisadores do INPA confirma que o consumo de frutas e legumes, em geral, reduz a incidência de câncer, principalmente o câncer digestivo. As frutas e legumes provocam há vários anos um interesse crescente dos nutricionistas por seu papel na prevenção de vários tipos de câncer, problemas cardiovasculares e inflamatórios. O ministro da Saúde, José Serra, lança na próxima terça-feira, dia 11, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o programa de humanização do pré-natal e nascimento, que terá investimentos de 567 milhões de reais. O objetivo é proporcionar atendimento digno e de qualidade às mulheres, desde o pré-natal até o nascimento do bebê. O programa será executado de forma articulada entre o Ministério da Saúde e as secretarias municipais e estaduais de saúde. Pacientes da rede pública de saúde da cidade podem receber tratamento de fisioterapia no Centro Médico Integrado, no bairro Santa Marta. Uma sala, inaugurada há 2 semanas, tem condições de atender quem precisa se reabilitar de acidentes de trabalho, lesões neurológicas ou outras doenças que causam a paralisia ou mau funcionamento de membros do corpo. No dia 24 de novembro, a Prefeitura do município inaugurou a ampliação da sala de fisioterapia no CMI. A população pode contar agora com uma sala melhor e com mais equipamentos. Segundo o fisioterapeuta, no centro médico, os tratamentos são feitos para todas as áreas como ortopedia, neurologia e cardiologia. Acidentes de trabalho e derrames são os casos mais atendidos no CMI. Às sextas-feiras, não são atendidas todas as áreas, porque o dia é dedicado apenas à neurologia. Os pacientes passam por uma consulta médica que dá a indicação para sessões de fisioterapia. Bom, o paciente ele tem a sua queixa, aí ele procura o médico. Ele vai ser avaliado pelo médico para chegar a um diagnóstico, passar por alguns exames e aí, tendo já o diagnóstico, o médico encaminha para a fisioterapia. Amanhã, Leme e Mogi Mirim se enfrentam na semifinal do torneio regional Dente de Leite. O jogo vai ser em Mogi Guaçu. Os garotos de Leme estão empolgados pela última vitória sobre Mogi Guaçu e prometem vencer a partida e conquistar uma vaga na final. No domingo acontece outra semifinal, desta vez no Campeonato Regional de Futebol Feminino, envolvendo as equipes de Leme e Itatiba.
O jogo vai ser no estádio Bruno Lazzarini, às 10 horas da manhã. A entrada é franca. A segunda divisão do Campeonato Municipal de Futebol de Salão teve mais uma rodada ontem e quarta-feira. Confira os resultados. Na quarta-feira, a equipe do Cremasco ganhou de 9-2 do Casa Muniz B. E o Boca Júnior perdeu para o Celta por 16-7. Ontem, o Ipanema venceu o BCE por 9-5. E o Estrela foi derrotado pela Bicicletaria Lemense por 8-2. Hoje você vai conhecer o perfil de mais um homenageado pela Câmara dos Vereadores na última sexta-feira, dia 30. Fernando Arraes de Almeida recebeu a medalha Newton Prado. Conheça um pouco da vida deste lemense. Há 73 anos, nascia em Leme Fernando Arraes de Almeida. Nascido e criado em fazenda, ele afirma que sua infância foi muito boa. Seu Fernando tem saudades do seu tempo de menino, da liberdade de brincar e correr pelos campos. Quando jovem, jogou por muitos anos no Lemense e no time profissional comercial de Araras. Junto com alguns amigos, fundou o Clube 29 de Agosto. Começou a estudar em Leme, numa escola de fazenda, e não parou por aí. Fez o colegial em Campinas e se formou em odontologia na cidade de Ribeirão Preto. Entrou na política a pedido de um amigo de seu tio para ser presidente de um partido. Foi vereador e eleito presidente da Câmara. Ficou por quase um ano no comando de nossa cidade, pelo afastamento do prefeito Sérgio Antunes. Casou-se com Maria Luci, com quem teve 5 filhos. Hoje, aposentado e com 11 netos e um bisneto, ele conta da Leme de antigamente. Eu acho que Leme tinha de bom que era uma cidade acolhedora e pacata. Hoje nós já temos um pouco de crimes na cidade, essa coisa. Você poderia sair na rua, deixar o automóvel com o vidro aberto, que ninguém mexia. Hoje a gente tem que estar sempre preocupado com essa bandidagem que existe. E Leme se tornou uma cidade não tão hospitaleira quanto era antigamente. Quer dizer, hospitaleira ela é, mas a gente se sente meio tolhido nos divertimentos. Para mim foi uma honra muito grande e eu agradeço ao Simeone ter tido uma lembrança, porque eu tenho a impressão que, dentro da minha modéstia, eu pude servir Leme em quase todos os campos, tanto esportivo como social, como político. Eu sempre fiz o que estava ao meu alcance, porque no político eu conheci sempre muitos deputados que trouxe em minha casa para pedir as coisas para Leme, como Cantídio Sampaio, Arquimedes Lamoglia, Giulianelli, José Costa, e Salles Filho, e mais alguns deputados que então a gente tinha liberdade de poder pedir algumas coisas, reivindicar algumas coisa para Leme. Veja agora a previsão do tempo para o final de semana em Leme. Leme vai ter sol com nebulosidade e pancadas de chuvas esparsas. No sábado há 80% de probabilidade de chuva e no domingo apenas 60%. A temperatura vai variar entre os 18 e os 32 graus. O dólar foi comercializado hoje a R$ 2,38, sinalizando uma queda de 1,24%. De acordo com os operadores, a expectativa de entrada de recursos externos, através da captação de empresas privadas, está derrubando a moeda. A melhora dos títulos brasileiros no mercado internacional também tem contribuído para baixar a cotação da moeda norte-americana. O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou hoje em Itaúna, Minas Gerais, que o salário mínimo de R$ 200, defendido pelos partidos de oposição, vai depender do orçamento da União para o próximo ano. Ele lembrou ainda que esse reajuste já pode ser adotado pelos estados, como prevê a lei. Em Brasília, o vice-líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que é do PPB do Paraná, foi mais incisivo. Descartou categoricamente o aumento do salário mínimo de R$ 180 para R$ 200. Nesta sexta-feira, pela manhã, ele afirmou que não há verba para conceder esse aumento, já que a medida iria onerar o orçamento da União para o ano que vem,
em mais de 2 bilhões de reais. Segundo o vice-líder governista, o Ministério do Planejamento espera aumentar o salário mínimo para algo em torno de R$ 189. Barros também lembrou que o valor do mínimo deve ser determinado pelos governos estaduais. Apesar da negativa do governo, está prevista para terça-feira que vem uma reunião de líderes para discutir o assunto. O encontro foi marcado pelo presidente da Câmara, Aécio Neves, do PSDB de Minas, depois de diversas pressões da base aliada e da oposição. Ao menos de um ano de eleição, o PFL e o PMDB ameaçam aprovar o aumento de R$ 200 para conquistar seus eleitores. Confira também a agenda cultural para este final de semana em Leme. Hoje, na Boate Bárbaros, a festa Guerra dos Sexos, com o DJ Ceia e Paulinho ET, da Jovem Pan. E 2 ambientes. Os ingressos custam R$ 8,00 e R$ 10,00. Amanhã, no Clube 29, acontece a festa Tudo Torto, com a equipe Transação, Touro Mecânico e banda Country Apocalipse. Os ingressos custam R$ 5,00 e R$ 7,00. Na Boate Kelfis, o DJ Roger Mix e a banda FK8 de Minas animam a Beer Fest. Os ingressos custam R$ 8,00 e a cerveja vai ser vendida a R$ 1,00. Os alunos do Teatro Escola Macunaíma de São Paulo apresentam neste sábado no Anfiteatro Municipal a consagrada peça Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. A apresentação vai ser em 2 sessões, às 7h30 e 9h. O ingresso vai ser trocado por um produto de limpeza ou higiene pessoal. O que for arrecadado vai ser encaminhado ao Lar São Francisco de Assis. O Cine Alvorada exibe hoje o filme Caramuru, uma sátira da história do Brasil. Caramuru, interpretado por Selton Mello, é um personagem que viveu logo após o descobrimento do Brasil. As sessões acontecem hoje e sábado às 8h15 e no domingo às 7h e 9h. Os ingressos custam R$ 5,00 e R$ 2,50 para estudantes. Várias espécies de cobras estão ameaçadas de extinção na China por causa do elevado consumo de sua carne. A informação foi dada em uma reportagem do jornal chinês China Daily. Entre as espécies ameaçadas estariam a cobra-rei e a víbora pit, uma rara serpente da família da jararaca. O jornal diz que uma pesquisa realizada em todo o país revelou que mais de 10 mil toneladas de cobras são consumidas todos os anos. Segundo o China Daily, este número vem caindo muito em algumas províncias. As cobras também são um ingrediente popular na medicina chinesa. Nem mesmo as restrições legais parecem diminuir o apetite dos chineses. Retirar cobras de seu habitat natural é ilegal no país. A moda poderia pegar no Brasil se algumas serpentes venenosas e traiçoeiras que andam em Brasília, São Paulo e aqui mesmo em Leme fossem devoradas pela moralidade e pela justiça. Quem sabe não poderíamos ter uma vida melhor. O Leme Notícias é o seu informe diário, trazendo para você as principais notícias de sua cidade. Por isso não perca, de segunda a sexta em 2 edições, ao meio-dia e às 7h30. Participe, envie suas sugestões e críticas, faça suas denúncias. Nosso telefone é o 554-3660. Queremos fazer um jornalismo atuante e imparcial, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. O Leme Notícias termina aqui. Para você, um ótimo final de semana e até segunda.